Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. O tema escolhido para a gente resolver exercícios hoje foi fatoração de polinômios, tá pessoal? Vamos resolver uma questão do Instituto Federal do Sul de Minas, tá? Uma questão bem completa de fatoração de polinômios. A gente vai usar dois tipos de fatoração para resolver essa questão. Uma é o fator comum em evidência e a outra é diferença de dois quadrados. A gente vai usar esses dois tipos de fatoração, tá, pessoal, para a gente resolver essa questão. E lembrando, pessoal, que fatoração nada mais é do que você transformar a sua expressão que você tem ali, né, algébrica ou numérica, em uma multiplicação, tá? Você vai ter uma expressão ali com soma, subtração, e você vai transformar em uma multiplicação. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, ax mais bx. Eu tenho uma expressão ax somado com outra expressão bx, né? E aí, eu usando esse método de fator comum em evidência, eu consigo transformar isso aqui numa multiplicação. Vou transformar utilizando esse método de fatoração, fator comum em evidência. E assim como diferença de dois quadrados também, tá? A gente vai entender como é que funciona isso, beleza? E também lembrando, pessoal, que tem outros tipos de fatoração, né? Por exemplo, o agrupamento, né? Fatoração por agrupamento, trinômio quadrado perfeito, e também o cubo perfeito, né? Também temos esse tipo de fatoração, entre outros, tá? Mas a gente aqui hoje vai trabalhar apenas com esses dois, né? Fator comum em evidência e diferença de dois quadrados para resolver essa questão que eu trouxe aqui para vocês hoje, tranquilo? Mas já dando um spoiler para vocês, eu já separei uma questão de trinômio quadrado perfeito e a gente vai também gravar essa questão aqui para vocês, tá? Vamos entender o que é um trinômio quadrado perfeito e também resolver essa questão posteriormente, tá? Mas nessa aula de hoje, vamos focar aqui em fator comum em evidência e diferença de dois quadrados, beleza? Vamos lá, pessoal, o primeiro tipo de fatoração, fator comum em evidência. O próprio nome já sugere para você, né? Comum. O que é uma coisa comum? É uma coisa que pertence a duas ou mais coisas ao mesmo tempo, né? Nesse caso, seria as expressões ao mesmo tempo. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, ó, ax mais bx. Se você for parar para analisar, ó, a letra x, ela aparece tanto nessa primeira expressão aqui, ó, ax, quanto nessa segunda, né, ó, bx. Então, ela é comum entre essas duas coisas. E aí, a gente vai usar isso a nosso favor para transformar essa expressão em uma multiplicação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar literalmente o x aqui em evidência, né, porque ele pertence tanto a essa primeira expressão quanto a essa segunda. Então, eu posso colocar ele em evidência aqui. Eu vou ter x vezes, aí eu coloco um parênteses, e eu vou pegar cada expressão dessa daqui, ó, e dividir separadamente por x, porque foi o número que eu coloquei, né? A expressão que eu coloquei em evidência, beleza? E por que eu tenho que fazer isso de dividir? Vou dar um exemplo numérico para você, ó. O número 10. Eu quero transformar esse número 10 aí em uma multiplicação de dois números, né? Eu quero fatorar esse 10. Eu quero que aqui apareça um 2 vezes alguma coisa, algum número. Mas como é que eu vou descobrir qual é esse número que multiplicado por 2 vai dar 10? Um método de você fazer isso é fácil ver aqui, né? Porque aqui vai ser 5. Mas um método de você fazer isso é você pegar esse 10, dividir por esse 2. Eu vou dividir o 10 por 2, que foi o número que eu coloquei em evidência aqui, ó. Isso aqui vai me dar 5, tá? Então quer dizer que o número que multiplicado por 2, que vai dar 10, é o número 5. Então, a gente já pode até ver aqui, né, que 10 é igual a 2 vezes 5. Tá um exemplo bem simples. Vou te dar outro exemplo, o 18. Eu quero colocar o número 3 em evidência aqui. E eu quero descobrir o número que vezes 3 vai dar 18. Para mim não alterar o valor, né, do número, que é 18. Como é que eu faço? Vou pegar o 18, vou dividir por 3. 18 dividido por 3 é 6. Então quer dizer que o número que multiplicado por 3, que dá 18, é o 6. Ou seja, eu transformei o 18 em uma multiplicação de dois números, tá? Então, é basicamente esse processo que a gente vai fazer aqui, mas agora com variáveis, né, com letras aqui, beleza? Então vamos lá, vamos fazer esse processo, ó. Eu vou pegar o ax, né, vou pegar o ax e vou dividir pela a expressão que eu coloquei em evidência, que nesse caso é o x, tá? Então eu vou pegar o ax e vou dividir por x, né? Isso aqui vai ser igual. Eu posso cortar esse x com esse x? Posso, porque é uma coisa dividida por ela mesma. Por exemplo, 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 3 é 1. 50 dividido por 50 é 1. B dividido por B também é 1. Ou seja, uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, se eu dividir x por x aqui, isso aqui vai dar 1. Aí ficaria A vezes 1, que é igual a A. Então, ali dentro daquele parênteses, eu tenho que colocar A, tá? Dentro daquele parênteses aqui vai ficar A, mais... Aí eu divido a outra expressão agora, ó, que é bx. Como eu forcei uma multiplicação, eu tenho que forçar uma divisão para não alterar o valor da minha expressão, lembrando. Então, eu vou pegar esse bx, ó, pegar esse bx e vou dividir por x, que foi
a expressão que eu coloquei em evidência, né? Eu coloquei a letra x em evidência. Então, vou ter que dividir o bx por x, tá? Isso aqui vai ser igual. Esse x aqui, pelo mesmo motivo daquela primeira expressão, né? Isso aqui vai dar 1, né? E aí aqui ficaria b vezes 1, que é b. Então, ali dentro daquele parênteses, vai ficar a mais b. Aí você fecha o parênteses e está fatorado, pessoal. Basicamente, você vai colocar a expressão que é comum entre as outras, no caso aqui era o x, e vai abrir um parênteses e começar a dividir cada expressão ali separadamente. Basicamente isso. Vamos dar outro exemplo. Ó. Vamos pegar esse exemplo aqui de baixo. Ó. 2y menos 2x. Qual é o número ou variável aqui, né, letra que vai estar comum entre essas duas? É o 2, né, pessoal? O 2 se repete tanto na primeira expressão quanto na segunda. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar ele em evidência. Então, aqui vai ficar 2 vezes, eu abro parênteses e vou dividir separadamente aqui cada expressão por 2, né? Eu vou pegar aqui, ó, 2y e dividir por 2. 2y dividido por 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, aqui ficaria 1 vezes y, que é y. Então, o primeiro termo daquele parênteses ali vai ser y, beleza? Agora, vamos dividir a segunda expressão, ó, que é menos 2x. O sinal de menos acompanha, tá, pessoal? Quando você vai simplificar. O de mais a gente não coloca porque é positivo, a gente não precisa colocar o sinal de mais. Mas o sinal de menos eu recomendo que você coloque aqui na sua divisão para você não se confundir, beleza? Coloca menos 2x dividido por 2, né? Porque foi o número que eu coloquei em evidência. E aí, vamos lá. Ó. Menos 2x dividido por 2, isso aqui vai dar menos x, né? Por quê? Porque aqui a gente tem ó, menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Aí ficaria menos 1 vezes x, que é menos x, beleza? Então, ali dentro daquele parênteses vai ficar y menos x. Tá aí, fatorado também utilizando fator comum e evidência. Sempre que você tiver um número ou uma expressão que se repete em todas as somas, né, do seu polinômio, você pode fazer isso. Coloca ele em evidência, forçando uma multiplicação, e aí você vai dividir separadamente cada termo ali do seu polinômio, beleza? Vamos lá, pessoal, mais um tipo de fatoração. Agora é a diferença de dois quadrados, beleza, pessoal? Eu baixei um pouco aqui a tela para a gente ter mais espaço aqui, tranquilo? Pessoal, a diferença de dois quadrados nada mais é do que o processo inverso do produto notável, produto da soma pela diferença, tá, pessoal? Lá no produto da soma pela diferença, a gente tem isso daqui, ó. A mais B vezes A menos B. A gente tem isso daqui. Isso era igual a ao quadrado menos B ao quadrado, né? A gente partia disso daqui e transformava nisso daqui, A ao quadrado menos B ao quadrado. Agora a gente vai fazer o processo inverso. Ó. A gente vai partir daqui e vai transformar no produto da soma pela diferença. Igual está aqui, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado, a gente vai transformar nisso daqui. A mais B vezes A menos B. É o processo inverso aí desse produto notável. A gente tem uma aula aqui já, pessoal, de produtos notáveis, resolvendo exercícios. Eu recomendo que você assista também essa aula, tá? Vou deixar aqui na descrição. Beleza? Vamos lá, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo a diferença de dois quadrados em um produto da soma pela diferença? Como é que eu faço isso? Pessoal, basicamente, já vou te dar mais uma dica aqui também, pessoal, que em alguns autores, em alguns livros, né, falam para vocês que para usar esse tipo de fatoração, a gente tem que ter esses dois membros aqui ao quadrado, mas na verdade não, tá, pessoal? Se você tiver essa subtração aqui entre dois termos, não importa se ele está ao quadrado, mas você vai conseguir fatorar ele dessa forma aqui. Só tendo esse sinal de menos aqui, você já consegue fazer isso, tá? Porque se você for parar para anotar, pessoal, daqui para cá, a gente basicamente tirou a raiz quadrada aqui, ó. Por exemplo, daqui para cá, ó, de A ao quadrado para cá, eu tirei a raiz quadrada de A ao quadrado, né? Raiz quadrada de A ao quadrado é A, tá? Daqui para cá, ó, eu tirei também a raiz quadrada de B. Ó. Raiz quadrada de B ao quadrado é B. Coloquei aqui. Raiz quadrada de A ao quadrado, A. Raiz quadrada de B ao quadrado, B. Então, basicamente, daquela expressão da esquerda para transformar nessa expressão da direita, você vai tirar a raiz quadrada do primeiro termo e do segundo ali, e aí você coloca eles dois se somando dentro do parênteses, vezes eles dois se subtraindo dentro do outro parênteses, né? A diferença deles, que é o produto da soma pela diferença. Vamos fazer isso aqui, nesse exemplo aqui de baixo, ó, 4x ao quadrado menos 9. O que você vai fazer aqui? Você vai tirar a raiz quadrada desse primeiro termo aqui, ó, raiz quadrada de 4x ao quadrado, você vai tirar a raiz quadrada disso e a raiz quadrada de 9 depois. Lembrando que esse sinal de menos não vai para a raiz, tá, pessoal? Ele fica fora, beleza? Você tira a raiz quadrada apenas do termo que está à direita do sinal de menos, beleza? Então vamos lá, vamos tirar a raiz quadrada de 4x ao quadrado, né? Pessoal, utilizando propriedade de radiciação, tá? Você consegue quebrar isso daqui em duas raízes, ó. Porque aqui o 4 está multiplicando x ao quadrado. Então a propriedade de radiciação
que você consegue separar isso aqui em multiplicação de duas raízes. Então aqui ficaria raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de x ao quadrado, beleza? Aí raiz quadrada de 4, pessoal, é 2, beleza? E a raiz quadrada de x ao quadrado é x, beleza? Eu vou mostrar para vocês por que é x. Ó, vou fazer aqui na direita. Raiz de x ao quadrado. Pessoal, a radiciação ela é a propriedade inversa da potenciação, tá? Então você consegue escrever qualquer raiz aí, seja ela quadrada, quarta, quinta, raiz quinta, tanto faz. Você consegue escrever ela, o número que está dentro da raiz, como sendo um número elevado a um expoente fracionário. Como assim? Ó, aqui a gente tem uma raiz quadrada, então o índice dessa raiz é 2, né? Beleza. E aí você vai repetir o x, ó, e você vai transformar isso daqui numa potência de expoente fracionário. Ou seja, o expoente do meu x aqui vai ser uma fração, tá? Aí o índice da raiz vai virar seu denominador desse expoente fracionário, ou seja, aqui vai ficar 2. E o expoente aqui do número que está dentro da raiz, né, ou expressão, vai virar seu numerador. Então aqui a gente teria x elevado a 2 sobre 2, que é igual a x elevado a 1, né? Porque 2 dividido por 2 é 1. Isso daqui, x elevado a 1, é o próprio x, beleza? Então eu estou te mostrando aqui o porquê que quando você tem um número ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, basicamente eu te mostrei aqui porquê que quando você tem uma raiz quadrada e tem um número elevado a um expoente 2 também dentro da raiz, você consegue cortar a raiz, né, com um expoente. Basicamente é isso. Então, a primeira raiz ali do primeiro termo, né, é 2x, beleza? Então deixa aqui anotado, primeira raiz é 2x. Agora a gente tira a raiz do segundo termo, que é 9. Vamos tirar a raiz de 9 aqui, ó. Raiz de 9. Isso é igual a 3, né, pessoal? Raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, beleza? Beleza, agora como é que eu monto aqui a minha fatoração? Você vai abrir um parênteses, pessoal, e vai somar os termos que você achou das raízes do primeiro termo e do segundo. Ou seja, aqui vai ficar 2x mais 3, né? Seguindo esse formato aqui de cima. Aí você multiplica pela diferença deles, né? 2x, primeira raiz, menos a segunda raiz, que é 3. Está fatorado. A gente basicamente tira a raiz do primeiro termo, do segundo, escreve ele somando e depois pela multiplicação dele subtraindo, tá? Basicamente é isso, que é assim que a gente usa esse tipo de fatoração de diferença de dois quadrados, beleza? Então, agora a gente vai para a resolução da questão que eu trouxe para vocês hoje. Vamos lá, pessoal, a gente já revisou os tipos de fatoração que a gente vai precisar para resolver essa questão, então vamos agora responder essa questão aqui do Instituto Federal Sul de Minas. Fatorando-se a expressão x elevado a 5 menos 4x, obtém-se letra A, x elevado a 4 menos 4, letra B, x ao quadrado menos 2, tudo isso vezes x ao quadrado mais 2, letra C, x vezes x ao quadrado menos 2, tudo isso vezes x ao quadrado mais 2, e letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Basicamente a gente vai ter que fatorar essa expressão aqui, ó, x elevado a 5 menos 4x. Vou copiar ela aqui embaixo. X elevado a 5 menos 4x. Pessoal, de cara aqui, a gente já vê que o termo x, ele se repete tanto na primeira parte aqui dessa expressão, né, como na segunda, ó. Ele é comum as duas expressões aqui que está se subtraindo, né? Ele é comum a primeira expressão e a segunda. Então, eu posso colocar ele em evidência, né? Ele aparece aqui e aqui. Então, eu posso colocar ele em evidência. Vou forçar aqui uma multiplicação. Vai ficar x vezes... Aí eu vou dividir x elevado a quinta por x, né, pessoal? Vou ter que dividir essa primeira parte aqui da minha expressão pelo termo que eu coloquei em evidência. Então, eu vou dividir x elevado a 5 por x. Beleza? Isso aqui vai ser igual. Aqui, pessoal, é uma divisão de potência de mesma base, tá? Usando propriedade de potenciação. Isso daqui é igual você repetir a base e subtrair os expoentes. Como esse x do denominador não está vendo nenhum expoente aí, né? É porque o expoente dele é 1, tá, pessoal? É ter um número 1 oculto ali. Você não está vendo, mas esse número 1 existe e ele está ali, beleza? E aí você vai repetir o expoente de cima e subtrair com o expoente de baixo. Aqui ficaria x elevado a 5 menos 1, que é igual a x elevado a 4, né? Porque 5 menos 1 é 4, beleza? Então aqui o primeiro termo do parênteses seria x elevado a 4, tranquilo? Agora a gente vai dividir esse outro termo aqui, ó, que é o menos 4x. Vou dividir o menos 4x pela expressão que eu coloquei em evidência, né? Que foi o x. Então eu vou dividir isso daqui por x, beleza? Aqui eu tenho um x multiplicando e um x dividindo. Então 1x dividido por x é 1, que vai cortar, e vai ficar menos 4. Então ali dentro do parênteses vai ficar menos 4, beleza? Fecha aqui o parênteses. Ok. Agora, pessoal, se você for parar para anotar, não tem nenhuma alternativa que tem isso daqui, ó. Tem parecida, mas não tem igual, ó. Por exemplo, essa letra A, você tem x elevado a 4 menos 4.
tem isso daqui, mas lembrando que tem um x multiplicando aqui fora. Então não pode ser essa letra A, já exclui aí essa possibilidade, beleza? E as outras alternativas aqui estão um pouco diferentes, né? A gente vai ter que arrumar ainda mais essa expressão. Tem como fatorar ela ainda mais, pessoal, porque se você for parar para anotar aqui dentro do parênteses, ó, aqui dentro do parênteses, você tem um termo subtraindo com o outro, né? Você tem x elevado a 4 menos 4, tá? E quando tem esse sinal de menos aqui, não importa se os termos estão ao quadrado ou não, você consegue utilizar método de fatoração diferença de 2 quadrados, que eu mostrei para vocês aqui em cima, ó. Você consegue utilizar esse método aqui. Como eu falei para vocês, não precisa o primeiro termo estar ao quadrado. O primeiro termo está ao quadrado e o segundo também para usar esse produto notável. Não, se tiver uma subtração aqui entre dois termos, você já pode aplicar ele, tá? É só tirar a raiz quadrada, como eu mostrei para vocês aqui. Então vamos lá, vamos tentar fatorar esse x elevado a 4 menos 4 aqui que está dentro desse parênteses, beleza? Vamos lá, vamos fatorar. Vou repetir o x vezes, né? Colocar o parênteses, né? Porque eu tenho isso daqui. E vamos fatorar esse termo aqui de dentro. Como é que eu faço isso? Eu tenho que tirar a raiz quadrada do primeiro termo, né? Desse primeiro termo aqui. Então eu vou tirar a raiz quadrada de x elevado a 4. E depois eu tiro a raiz quadrada de 4, né? Mas beleza, vamos tirar primeiro aqui a raiz quadrada de x elevado a 4. Pessoal, utilizando a mesma propriedade que eu mostrei para vocês anteriormente, eu consigo escrever isso aqui como uma potência de expoente fracionário. Eu vou repetir o x, e aí quem é índice da minha raiz vai virar denominador do meu expoente fracionário, né? Vou ter uma fração aqui no expoente, então esse 2 aqui ele vai ficar aqui no denominador. Beleza? Quem é índice da raiz vira denominador do seu expoente fracionário. E quem é expoente do número vira numerador. Aqui vai ficar aqui em cima. Tranquilo? Então aqui eu vou ter x elevado a 4 sobre 2. E 4 sobre 2, né, pessoal? É 4 dividido por 2, que é 2. Então isso daqui dá x ao quadrado. Então quer dizer que a raiz quadrada de x elevado a 4 é x ao quadrado. Beleza? E aí agora a gente tira a raiz do segundo termo, né? Que é o 4. Lembrando que esse sinal de menos não inclui aqui quando você vai tirar a raiz quadrada desse segundo termo. Beleza, pessoal? É só o que está à direita do sinal de menos, que é o 4 aqui no caso. Então vamos tirar aqui a raiz quadrada de 4. Ó. Isso aqui vai ser igual a 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. E aí a gente consegue montar aqui a fatoração. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 2. Então quer dizer que x elevado a 4 menos 4, isso daqui fatorado, é igual a isso daqui, ó. X ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 2. Então a gente pode substituir isso daqui por isso daqui, né? X ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 2, que é a maneira fatorada desse termo que está dentro do parênteses. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 2. Aqui tem um parênteses aqui fora, pessoal, mas tanto faz. Coloquei esse parênteses aqui de fora, porque é só multiplicação. Quando tem só multiplicação, a gente não precisa colocar esse parênteses não, tá? Vou até apagar ele aqui, ó. Não precisa, beleza? E aí vou apagar isso daqui, né? E aí a gente fatorou ainda mais, né? Depois de ter colocado em evidência, né? A gente conseguiu fatorar ainda mais aquela expressão. Então tem que ser essa resposta aqui, pessoal. Não tem como mais fatorar nada aqui, tranquilo? E analisando aqui as perguntas, pessoal, as respostas, né? As alternativas, na verdade, a mais próxima que chega aqui é a letra C, ó. A letra B não é porque não tem nenhum x multiplicando fora. Então você cancela. Tem que ser a letra C ou a letra D, né, pessoal? A diferença da letra C, pelo que a gente encontrou aqui, é basicamente a ordem da multiplicação, né? Ó, nessa resposta que a gente encontrou, tá x vezes x ao quadrado mais 2. E lá tá assim, ó, x vezes x ao quadrado menos 2. E depois aparece a soma aqui. O nosso está ao contrário. Mas tanto faz, pessoal. Tanto faz. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Por exemplo, se você multiplicar 3 vezes 2 vezes 2, isso aqui é a mesma coisa que você multiplicar 2 vezes 3 vezes 2. Você pode trocar aqui a ordem. Então aqui, ó. Como aqui é só multiplicação, multiplicação e multiplicação, eu consigo trocar aqui ó, a ordem disso daqui. E aqui vai ficar x vezes x ao quadrado menos 2 vezes x ao quadrado mais 2, tá? Tanto faz aqui você alterar a ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Como dizia a professora Helena de Carrossel, beleza? A ordem dos fatores não altera o produto, tranquilo? E aí você consegue marcar a letra C. Essa daí é a resposta, né, da fatoração dessa expressão x elevado à quinta menos 4x, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá? Para resolver essa questão bem completa no Instituto Federal do Sul de Minas. E lembrando que a gente vai trazer outros tipos de fatoração de polinômio aí nas próximas aulas, tranquilo? Espero vocês na próxima aula e até mais.